e eu vou botar de um grupo que é daqui de Uberlândia, na cidade que eu moro. A gente está falando do SPC, só para contrariar Alexandre Pires e companhia. Essa capa é bacana também, eu gosto muito dessa capa. Essa capa foi o seguinte, por que eu quero falar sobre deles, ela? Do primeiro deles. Esse é do primeiro deles, não foi? Não é o primeiro deles, não. Ao contrário. O primeiro, na época, ele tinha bigodinho, outro cabelo, é verdade. Não, isso aí não é o primeiro, isso aí muito pelo contrário, é o penúltimo antes do Alexandre Pires sair do SPC. É o penúltimo, depois fizeram mais um e só. Mas, enfim, o que acontece com esse... meio tipo RPM, ele já tinha esse logotipo. Eu não podia meter com o logotipo deles. Esse era o logo que eles tinham, vinha de vários discos anteriores, eu não podia mexer nesse logotipo. Eu achava esse logotipo sofrível, assim, em termos de design. Mas tem que ser. A linguagem do cara, vamos aceitar. E aí, eu me pedi, a gravadora me chama porque tinha uma crise acontecendo no grupo. Porque ele já tinha sido eleito, assim como o Ivete saiu da banda Eva, ele também ia sair para fazer carreira solo. E o grupo estava muito chateado com isso, porque mal bem eles construíram tudo aquilo juntos. Claro. Ele era o Kruner, o cantor, mas os outros todos faziam parte do SPC e só contrariar e tal. Estavam muito incomodados com essa coisa do Alexandre sair, fazer carreira solo, virar artista independente, tal deles e tal. E aí a gravadora me chama e fala assim, olha, as duas capas anteriores do SPC, a gente só botou ele na capa. Tinha até uma que ele estava com a camisa da Seleção Brasileira, camiseta da Seleção Brasileira, que é porque a gente quer dar destaque para ele, porque ele vai fazer justamente essa carreira solo. A gente já vinha puxando ele para a capa, dando importância para ele, e isso está dando muito problema com o grupo. O grupo está se sentindo fora da capa e você não arranja uma solução para isso, não? Eu falei, cara, eu nunca tinha feito uma capa de pagode, tá? Nunca. Aí, isso é que é a história bacana. Nunca tinha feito uma capa de pagode. Então, o universo simbólico do pagode, ele existe. Sim. Tanto musical quanto visual, né? E aí eu fui estudar um pouquinho das capas de pagode. E aí comecei a ver que as capas de pagode tinham uma formação muito de time de futebol. Como eles são sempre muitos, né? No caso do Só Contrário, eles eram 9. Falei, cara, como é que eu vou botar 9 pessoas numa capinha 12x12? Que era o tamanho de CD, né? 12x12. Botar 9 pessoas ali, você tem que botar geralmente 5 atrás e 4 agachados na frente. É isso que acaba vira um murundu de gente e tal. E vi que eles usavam muitas camisas estampadas, sabe? O pessoal do pagode usava muito camisa com muita estampa, muitas flores, muitas cores e tal. Eu falei que fazia parte da estética da informação visual carregada que o popular traz, né? O popular traz um pouco isso. Aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Aí comecei a pensar. Aí pensei, vou botar o Alexandre Pires na frente, que ele é o cara que tem que ser destacado. Não quero o figurino estampado, não quero que ninguém use aquelas roupas coloridas, nem nada daquilo, quero muito pelo contrário, vai ser cada um com uma cor diferente, mas não vai ter ninguém com... E ele na frente com um casaco diferente, meio alecrim, né? Aquela coisa de alecrim destacando os outros e tal. Aí fizemos, imaginei essa cena aí, coloquei essa cena na minha cabeça, fiz um rascunhozinho, falei, ele aqui no centro, com o braço meio aberto, e um aqui, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali. Depois um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E fui para o estúdio fazer a fotografia. Cara, na hora de fazer isso, foi um inferno fazer isso, porque eu não levei em consideração vários fatores. Por exemplo, cada um deles tinha uma altura diferente. Um era mais baixo, outro era outro um pouco menos alto, outro um pouco mais alto. Então, quando você botava eles enfileirados, as cabeças não alinhavam. Ficava todo mundo desnivelado. Aí eu falei, cara, aí começa, traz aí o catálogo telefônico, traz aí um tabladinho, que o fotógrafo tem muito tabladinho, bota aqui, aí um subia, outro subia, outro... Aí eu organizava, você, pelo lado direito, vai você, e as camisas tinham que ser lisas. Então, eu botava um aqui, bota outro ali, tal, bota outro lá, não sei o que, e tal. Quando eu começava a arrumar, eu falava, agora não se mexe, está na posição, agora bota o outro ali. Está na posição, não se mexa.
Aí, quando chegava no terceiro, o da frente já estava falando com o outro do lado, já tinha saído da posição, falava, não, pelo amor de Deus. E aí voltava tudo de novo, aí começava tudo de novo, até botar todo mundo alinhado, todo mundo na posição. Foi um desafio e tanto. Mas ficou legal a foto. A foto, evidentemente, ela ia ser horizontal, né? Ela ia ser usada sem ser inclinada. Eu fiz o mesmo truque que eu usei no Passo do Lui e que eu usei também depois, mais tarde, no Erasmo. Aí eu inclinei, assim, para poder abrir da dinâmica, né? Deixar a coisa menos careta, trazer movimento para cá. Aí o que é legal é que fizemos a foto, fiquei satisfeito, a capa ficou boa, lealtamos e tal, tudo ótimo. Aí veio a notícia. Pô, vamos ter que fotografar de novo. Eu falei, por quê? Porque o Alexandre Pires cortou o cabelo. Ele antes tinha o cabelo maior. Então, essa foto já é uma segunda sessão. Nossa, se tem que repetir tudo de novo. A fotógrafa tinha feito a primeira sessão, não tinha agenda para refotografar. Então, tivemos que chamar outra fotógrafa, que foi a Nana Moraes, que fez a segunda, aí foi a Nana Moraes. A primeira foi a Adriana Pitigliani, que fez. Então, são duas fotógrafas, até mulheres, mas que, por coincidência, eram mulheres. Mas, cara, quando a gente fotografou, foi de novo aquele... Mas foi mais fácil a segunda vez, porque já estava mapeado os problemas, né? Os problemas estavam mapeados. E a capa ficou... E aí, esse disco fez assim, bum! Explodiu de vender. Explodiu de vender. E aí começa, vende, e é recordista de vendas de CD. 3 milhões de discos vendidos, 3 milhões. Mais que Roberto Carlos, mais que Xuxa, mais que qualquer coisa que tivesse sido lançada até então. Depois o Marcelo Rossi, padre Marcelo Rossi, parece que conseguiu bater eles em alguma coisinha, mas eles venderam 3 milhões, até quando eles ganharam o disco de platina, né? 3 discos de platina. Cara, foi uma coisa assim... Aí o que aconteceu? Todo mundo que fazia pagode perguntava quem foi que fez a capa do Só Pra Contrariar. Queria fazer contigo. Aí a história do Darling que eu falei lá de trás, entendeu? Virou o queridinho dos pagodeiros. Cara, aí eu comecei a fazer capa de pagode pra caramba. Um monte de capa de pagode começou a bater na minha porta. Todos querendo fazer comigo, como se eu tivesse sido o responsável por aquele sucesso. Coisa que não é verdade. Não é verdade. Na verdade é o seguinte, eu fiz uma estética completamente nova. Isso não é claro. Para o pagode, essa estética não existia. Isso aí até então era inédito. Facilitou o disco, porque o disco ganhou um destaque na loja e tal. Ele é branco, ele tem, sabe, as cores estão ali muito claras, bem definidas, os rostos todos alinhados, todos numa composição inédita, todos estão ali numa posição que num disco pagode ninguém nunca ficou. Mas, cara, o que fez esse disco vender 3 milhões não foi a minha capa. Foram as músicas. Tem muito lance da superstição nesse meio, né? O Ricardo fez a capa, ele deu sorte, tem pé quente, vamos chamar ele para fazer com a gente também, porque ele é bom. Aí começou a ter um monte de capa de pagode em sequência. Eu virei de novo o queridinho do pagode, né? O rei do pagode. O meu enteado gosta muito ele se riu muito com isso. Quando um dia eu contei para ele que eu tinha virado o rei do pagode, ele falou, porra, você virou o rei do pagode. Eu falei, pois é, cara. Por um período eu fui o rei do pagode. Depois não, depois a coisa acomodou de novo e a vida seguiu. Mas é muito legal porque é uma estética musical muito diferente, não estava habituado com ela. Esse universo simbólico, você acaba entendendo essa coisa das sombras, dos brilhos, né? O máximo que eu fiz com a estética do pagode, que eu considero uma capa assim, que eu acho engraçada, que é tudo que tem no pagode ao mesmo tempo agora, que é o disco do Que Loucura. Eu fiz um disco do Que Loucura, que os caras queriam que tivesse brilho em tudo. Quero brilho, eu falei, vamos botar brilho. Quero brilho aqui, bota brilho aqui. Vamos dizer que lá, então, vamos botar reflexo lá. Vamos botar não sei o que, não sei o que. A letra é essa aqui, pô, a letra é horrível do Que Loucura, mas não faz mal. Vamos botar a letra deles. O público deles gosta, então tá ótimo, vamos nessa. E aí eu comecei a ter uns problemas dentro de casa, com a equipe. Que a garotada que trabalhava comigo na época fazia cara feia para determinados gêneros. E eu falava, gente, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Você não precisa gostar da música para poder fazer uma boa capa.
Exato. Sabe? E você vê que essa capa aqui, ela entrou de penetra. Nós estamos falando o tempo todo de rock, música pop, de repente entra um pagode no meio. Justamente para poder dizer para todo mundo que está assistindo a live que isso não é uma regra. Você tem que fazer... Designer resolve problemas.